Deixa Deus te usar. Deus te abençoe. A paz do Senhor, amada igreja. Amém? Eu quero dizer que eu esqueci meu óculos. Eu fui ver agora. Mas Deus está no controle. O que eu não enxergar, o Espírito Santo vai enxergar por mim. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A mensagem desta noite que o Senhor, está trazendo aos nossos corações, o tema é melhor obedecer. É melhor obedecer. Nós vamos ler um texto na palavra que é muito conhecido e que dentro desse texto tem um momento em que uma pessoa ela foi convidada a obedecer em meio a uma situação bastante difícil, mas ele fez uma escolha. Então, para a letra da minha Bíblia, eu tenho que aproximar. Amém, irmãos? Mas vamos colocar de pé. Eu gostaria de orar agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, mais uma vez, nós entramos na Tua santa presença, ó Deus. Queremos, ó Pai, nos colocar nas Tuas mãos e clamar ao Senhor, Deus, que não sejamos nós que venhamos falar de nós mesmos, mas que seja o Teu Espírito que fale através da Tua palavra ao coração de cada pessoa que está sendo alcançada pela Tua mensagem essa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5, verso 1 a 11. Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar, aí na Bíblia de vocês, a leitura da palavra. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavrando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que afastasse um pouco para a praia. Então, sentou-se e do barco em si ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus pela palavra lida em nome de Jesus. Este texto, ele nos fala de um acontecimento tremendo no ministério de Jesus.
Jesus veio a este mundo com uma missão de proclamar o amor de Deus às pessoas, anunciar o amor de Deus, e a mais importante missão, que é ir para a cruz no meu lugar, no seu lugar. E nessa ocasião, há cerca de 2000 anos atrás, eu quero convidar você a viajar comigo nessa viagem, né? Levar a sua mente lá há 2000 anos atrás e tentar imaginar esta cena. Jesus estava falando a uma grande multidão, porque eu creio que a autoridade que estava sobre ele era tão grande que quando ele começava a falar, ele atraía as pessoas ficavam impactadas com a mensagem, com a autoridade com que ele falava. E eram tantas pessoas que, de repente, ele percebeu que a posição em que ele estava não deveria estar sendo a melhor posição. E aí ele estava próximo a uma praia, onde ele viu 2 barcos. E ele visualizou que se ele se colocasse em cima de um dos barcos, ele teria um alcance melhor para falar das palavras do Senhor para aquelas pessoas, e elas ouviriam melhor a palavra, porque nós temos que lembrar que naquela época não tinha como nós temos hoje recursos de microfones, caixa de som e outras coisas, né? Então, as pessoas, elas usavam os recursos da própria natureza, a posição, um monte, um lugar mais alto, para a sua palavra ser propagada, né? A voz será alcançada por um maior número de pessoas. Então nós vemos aqui no verso de 1 a 3, que Jesus, ele estava fazendo a obra, ele estava pregando, né, para a multidão. Jesus, sempre que podia, parava para falar às multidões acerca do reino de Deus. Nesta ocasião, ele estava perto do lago de Genezaré e viu que a sua posição não estava favorecendo muito para que as pessoas fossem alcançadas. Então foi o que eu acabei de falar, ele viu os barcos e subiu e visualizou um deles e subiu em um deles para continuar pregando a sua palavra, a sua mensagem. Nesta ocasião, com certeza, Jesus já sabia quem era o dono daquele barco. E agora eu quero que você preste bastante atenção nisso. Jesus estava fazendo a obra para a qual ele foi comissionado. Ele subiu em um barco, ele sabia que aquele barco tinha um dono. E ele sabia, naturalmente, qual era a situação do dono daquele barco. Nessa ocasião, com certeza, Jesus sabia que o dono do barco era Simão, e que deveria estar estressado por não ter pescado nada durante a noite. Mesmo assim, Jesus pediu a ajuda de Simão para afastar um pouco o barco para ficar numa posição melhor. O texto nos mostra que Simão não se opôs que Jesus usasse o barco. Então você vai imaginando a cena. Os homens já estavam limpando as suas redes, depois de uma noite de muito trabalho sem resultado. E apareceu um homem, já naturalmente conhecido por anunciar as palavras de Deus com autoridade, fazer milagres. Você tem um, deixa um aqui, né? Quem sabe possa me ajudar também. Amém. E aí, o que aconteceu? Jesus não desviou o foco daquilo que ele tinha que fazer. Ele tinha uma missão. Mas independentemente disso, ele sabia do problema daqueles homens, e mesmo assim ele pediu ajuda àqueles homens que deviam estar estressados, cansados. E ele foi e pediu ajuda para afastar o barco, para ficar numa posição ainda que ele considerou mais favorável para atingir o objetivo que ele tinha. E segundo a palavra, Simão, ele
foi e fez o que Jesus pediu, afastou o barco. É mistério de Deus, né? Tremendo mistério de Deus, porque do jeito que ele estava, cansado, estressado, ele poderia não ter, ou ter falado, não, pode usar, mas tem ido embora. O negócio está querendo muito, né? Além de eu emprestar o barco, ela tem que ajudar a empurrar esse barco? Não, mas ele não fez isso. Ele ajudou Jesus. Então, aí eu faço uma primeira pergunta aqui essa noite para você. Você está disposto a ser liberal com Jesus, mesmo que as circunstâncias na sua vida não estejam boas? Será que você é uma pessoa que quando tudo vai bem, você está disponível para tudo na obra? Pode contar comigo, né? Está dando tudo certo na minha vida, então eu tenho que fazer a obra, eu tenho que ajudar, porque eu estou sendo abençoado. Mas quando tudo vai mal, me esquece. Eu não estou com tempo, não estou com cabeça. Será que tipo de pessoa você é? Aqui eu estou falando de um homem que mesmo em meio ao estresse de uma noite que não dormida, aonde trabalhou, aonde não teve resultado, ele, além de ceder o barco, ele ajudou a empurrar o barco. Que nós possamos seguir este exemplo em nossas vidas. Quando as coisas não forem bem, aí mesmo que eu vou fazer o que me compete fazer, o que me for pedido fazer. Eu não vou fechar a cara para a obra de Deus, porque as coisas na minha vida não estão bem, não estão favoráveis. Esse não é um modelo de um seguidor de Cristo. Então, mas aí você pode perguntar, mas pastora, mas como que eu posso ajudar? Como assim? Eu posso te dar vários exemplos. Às vezes você tem um carro, e o seu carro está com pouca gasolina, e você quer ir embora para casa, mas o irmão pede uma carona, e você fala assim, não posso te dar não posso dar carona não, porque meu carro está com pouca gasolina, e eu tenho que ir para casa, amanhã eu tenho que trabalhar, e vou precisar da gasolina para ir para o trabalho. E às vezes, aquela pessoa naquele momento, ela está precisando de uma carona, mas na verdade não é nenhuma carona, porque na carona, ela vai falar algo, uma necessidade de oração, ou de ajuda, alguma coisa, algum mistério tem ali naquela carona, mas você, porque está tão preocupado com as suas coisas, você esquece que a sua vida está no controle de Deus. Se aquele irmão pediu carona, e você tem pouca gasolina, você precisa confiar e crer que Deus vai prover. Que Deus vai prover. Essa é a fé daquele que segue a Cristo, daquele que vive em obediência à vontade de Deus. Então, quantos exemplos nós poderíamos dar? Existe aquele também famoso exemplo, muito usado também pelos pregadores. Às vezes você tem alguma coisa em casa, na sua despensa, mas chega uma pessoa e pede alguma coisa, porque ela não tem nada, e aí você pensa assim, bom, o que eu tenho dá para uma semana, se eu der para essa pessoa, vai dar para meia semana, e eu não vou ter dinheiro para comprar. Esse raciocínio, meus irmãos, esse raciocínio é um raciocínio materialista, não é um raciocínio de uma pessoa que tem fé, que tem um Deus provedor, um Deus que se te coloca nessa situação de você ter alguma coisa e alguém te pedir, você ter que dividir aquele que você tem com o outro, Ele vai providenciar depois o que faltou para você. Se você não crê nisso, eu quero dizer uma coisa para você: você precisa se converter, você precisa ter um encontro com Jesus. Vai começar em breve a classe para novos, irmão mais novo, eu ia falar novos convertidos, não, irmão mais novo, que é uma preparação
para você chegar ao encontro com Deus. E se você não consegue ter essa visão que eu estou falando, eu quero convidar você a começar de novo. Porque você precisa se converter. Porque se converter é confiar que a sua vida está debaixo da soberania de Deus, e que Deus tem o controle de todas as coisas, e que se alguém te pede alguma coisa e você pode dar, e você tem para dar, você deve dar, confiando que Deus proverá. E eu poderia citar muitos outros exemplos. Aqui agora eu estou vendo que eu anotei mais um. Por exemplo, às vezes Deus te dá condições de ter uma casa que você tem condições de receber pessoas. Você tem uma sala, você tem uma poltrona, você pode liberar a sua poltrona da sua casa para uma reunião de célula. Mas aí você fala, não, na minha casa não. Minha casa, eu não quero que entre pessoas estranhas. Na minha casa eu não quero que bagunce. Minha casa é o meu santuário. Aí que eu quero dizer para você, cuidado com esses pensamentos, porque esses pensamentos não são pensamentos de Deus. Simão Pedro, né? Simão, ele não pescou nada. Ele devia estar muito preocupado, porque ele dependia da pesca para sustentar a família dele. Mas um homem pediu o barco, e ele deu o barco. Mas o homem não pediu só o barco, ele pediu o barco e pediu que ajudasse a empurrar o barco. E ele deu o barco e ele ajudou a empurrar o barco. Que você seja essa pessoa que dê o barco e que ajude a empurrar o barco, mesmo que as coisas não estejam indo muito bem para você. Esse foi o primeiro ponto dessa mensagem que o Senhor nos deu. O Senhor, eu li essa história e o Senhor foi ministrando sobre a minha vida alguns pontos. Eu sei que desse texto poderia sair dezenas ou centenas de mensagens, mas nós temos uma mensagem hoje que o Senhor nos deu. Essa mensagem, ela aborda alguns pontos para a nossa reflexão, e o primeiro ponto foi esse. Agora o segundo ponto foi no verso 4. No verso 4, Jesus demonstrou que ele não era indiferente à situação dos pescadores. José, agora eu vou testar aqui. Muita bênção, muito bom. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Então depois que Jesus terminou de fazer a sua obra, ele parou e olhou para os pescadores e olhou para Simão, que tinha emprestado o barco. E ele foi e falou assim: bom, eu já fiz a minha obra, já anunciei o evangelho, o amor de Deus para as pessoas. Agora eu preciso cuidar dessas pessoas aqui que foram tão gentis, foram tão solícitas comigo. E ele foi e deu um comando, porque ele já sabia o problema de Simão, e Jesus já sabe o seu problema, ele já sabe o meu problema, e ele simplesmente deu um comando. Ele virou para Simão e falou, eu vou ler de novo: vá para onde as águas são mais fundas. Ele falou diretamente para Simão. E a todos, quer dizer, a todos que estavam junto ali com Simão, lancem as redes para a pesca. A palavra precisava ser anunciada à multidão, em primeiro lugar, era a prioridade de Jesus ali. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Após falar à multidão, Jesus dirigiu-se a Simão e deu uma ordem: vá para o mar, vá para o mar alto e lance a rede para pescar. Porque Jesus
Por que Jesus não fez um milagre ali mesmo? Ele era o Filho de Deus, tinha poder para isto. Jesus espera de nós uma atitude de fé e também obediência. O que quer dizer isso? Naquele exato momento, quando Jesus acabou de fazer a sua obra, e ele sabia o problema de Simão, ele poderia naquele momento ter falado: ó, pode jogar a rede aqui agora. O milagre acontecer ali, e os peixes aparecerem e encher, e ele pescar. Mas Jesus precisava exercitar em Simão a fé. Às vezes Deus permite que nós venhamos a passar por determinadas situações na nossa vida, porque nós estamos sendo exercitados na fé. Porque já pensou, se tudo que você precisasse, você orasse e caísse do céu, né? Ah, estou precisando pagar uma conta, aí chovia dinheiro do céu, caía em cima da sua cama, no seu quarto, né? Ia ser muito fácil, né? Mas a sua fé não ia ser exercitada, não ia ser trabalhada. Então Jesus, ele não queria simplesmente fazer um milagre, mas ele queria forjar em Simão uma atitude de fé e uma atitude de obediência. E ele virou para Simão e falou: vá para o mar alto. E quando ele falou isso, ele deixou para Simão uma responsabilidade, se ele ia ou não. Ele poderia ter falado: ah, esse homem, ele é muito bom, ó, gente muito boa, prega muito bem, mas ele está maluco, eu vou embora para casa, eu já pesquei a noite toda, vou nada, estou cansado, vou para casa, né? Mas ele fez isso? Não, nós vamos ver que não. Aí eu pergunto para você: qual era o mar alto que Jesus está te mandando ir? Creia que Ele está. Ele está mandando você ir para um mar alto. Ele está mandando você fazer alguma coisa que você pode estar até pensando: poxa, mas eu já fiz isso, não deu certo. Ou, isso é grande demais para mim, isso é muito forte, isso não é para mim, isso é para outra pessoa. Mas Simão não fez isso. Às vezes, você conhece uma pessoa que tem tudo nessa vida, mas ela não tem Jesus. Você conhece ela confia em você, mas você pensa que ela tem tudo. E como você, que não tem nada, materialmente falando, vai falar de Jesus para ela? Ela parece tão feliz, parece que a vida dela é tão completa, tão resolvida, e esta pessoa, ela é o mar alto. Fale de Jesus para ela. Mais adiante, nós vamos entender que essa história está falando de algo muito profundo para o cristão. Lá na frente nós vamos entender, mas nós podemos começar a entender agora com essa palavra que eu estou dando. Às vezes o seu mar alto é ganhar uma vida para Jesus, mas é aquela vida que você acha que é perfeita. Às vezes o seu médico, quando você vai no seu médico, você olha para ele todo de branco, aquele consultório todo arrumado, e você, fala sério, você não pensa logo: essa pessoa, ela não tem problema, ela tem tudo, ela deve ter um carro novo, ela tem uma família linda, como que eu vou falar de Jesus para ela? Porque a gente tem essa mania de achar que as pessoas que têm tudo materialmente, elas não precisam de Deus. E isso é um erro, porque às vezes, por trás daquele homem ou daquela mulher sentado diante de você, está um ser humano, talvez cheio de problemas, cheio de carências, precisando ouvir uma palavra de esperança, e você pode ser essa pessoa para falar para ela. Embora eu sei que é lógico que no consultório você não está ali às vezes para isso,
Mas se você for obediente à voz de Deus, e se o Espírito falar para você, fala. Se o Espírito falar, vai para o mar alto, Deus vai te dar uma diretriz e você vai falar, e você vai ser canal para alcançar aquela vida para Jesus. Então, e que Deus possa abrir a sua mente esta noite para que você entenda isso, que você pode ser um canal para alcançar uma vida que às vezes para você é impossível você alcançar, mas é o seu mar alto. Você precisa tão somente ser obediente e ir. Às vezes, o mar alto é um lugar de solidão, não tem plateia. Jesus não busca plateia para fazer seus milagres. Muitas vezes você está sozinha no seu quarto e você está orando e o milagre vai acontecer ali. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei agora mesmo atrás. Por que Jesus não fez o milagre ali mesmo, perto da multidão? Tinha um monte de gente que tinha acabado de ouvir ele falar, e ele foi e chamou Simão e deu uma ordem para Simão. Mas se ao invés de ele dar uma ordem para Simão, ele virasse e falasse logo: Simão, vai para dentro do barco, você vai encontrar um monte de peixe lá dentro do barco. Ele é o Filho de Deus, ele pode fazer isso, ele pode fazer esse milagre, mas ele não fez dessa maneira, porque Jesus ele não está atrás de plateia, de pessoas para ver o milagre dele, não. Ele faz muitas vezes em situações que ninguém vê, que só você vê, mas você vê e você crê. Amém? Amém, igreja? A terceira parte encontra-se nos versículos de 5 e 6. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. A gente colocou aqui nesse texto duas coisas: incredulidade e obediência. São duas palavras que parecem ser opostas, né? Será que o incrédulo pode ser obediente? Eu digo para você: pode. E a prova disso é Simão. Porque quando Jesus falou para ele, vá para o mar alto, a primeira palavra dele foi: Senhor, eu pesquei a noite toda, não tem nada lá. E Jesus fala, vai para o mar alto. E ele logo pensou, poxa, eu vou para lá de novo, é de lá que eu vi, e não tem nada lá, eu sei que não tem nada lá. Isso é palavra de incredulidade. Mas logo depois veio a palavra de obediência. Tudo bem, o Senhor está mandando, porque o Senhor está mandando, eu vou. Foi claramente uma palavra de incredulidade. Ele falou assim, por mim mesmo eu não iria, porque eu sei que não tem nada lá, mas o Senhor está dizendo para eu ir, então eu vou te obedecer, e eu vou. Irmãos, nos dias de hoje não é diferente. Muitas vezes Deus abre portas para você, abre situações na sua vida para você fazer, em que as evidências humanas te apontam para não faça, não é dessa maneira, não vai dar em nada. Mas você ouve a voz do Espírito, o Espírito fala, faz, e aí você faz em obediência. Você pede a Deus confirmação na palavra, você abre a palavra e a palavra te responde, vai. E aí você, ouvindo a palavra, você vai em obediência ao que você está lendo, em obediência a um conselho
de um líder, de um pastor, de uma pessoa de Deus na sua vida, você vai e faz em obediência, né? E obediência você vai e faz, e geralmente os resultados são positivos. No verso 5 nós vemos que Simão argumentou com Jesus: pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas independentemente dos seus argumentos racionais, ele decidiu obedecer. Decidir obedecer é a melhor escolha. Você pode estar hoje cheio de argumentos para defender as impossibilidades da sua vida. Deixe para trás estes argumentos e decida obedecer a ordem que Jesus está te dando. No verso 6, vemos o resultado da obediência. Uma grande quantidade de peixe caiu em suas redes, de tal maneira que Simão não estava dando conta sozinho. Então, que o Senhor, que o Espírito Santo ministre no seu coração esta noite, essa palavra, que muitas vezes nós temos que ser menos racionais e mais crentes, crer mais e deixar que, muitas vezes, não deixar que o raciocínio, né, te impeça de você ver e de você viver o sobrenatural de Deus. Às vezes você pensa tanto que nada acontece na sua vida, porque você está pensando e não está obedecendo. Que você seja obediente, mais obediente, mesmo que você não entenda os motivos. Quando Deus te mandar fazer, faça. Quando Deus te mandar pregar, pregue. E eu vou contar uma história, uma ilustração para vocês aqui, que exemplifica o que acontece quando você faz o que Deus manda você fazer. Um jovem de apenas 15 anos estava no ônibus quando Deus tocou o coração dele e pediu que ele se levantasse do banco e falasse aos passageiros sobre a volta de Jesus. Quando um homem sentado lá atrás gritou: cala a boca e senta, e o jovem, envergonhado, sentou-se, mas novamente ele foi tocado e se levantou dizendo as mesmas palavras, e o homem ameaçou bater nele, e o jovem se calou, mas Deus continuou tocando no coração dele, e ele corajosamente se levantou e gritou: Jesus está voltando. O homem, com seu filho no colo, foi na direção do jovem para agredi-lo, quando a criança disse: papai, não bate nele não, ele é um enviado de Deus. Para a surpresa de todos que estavam no ônibus, este homem começou a chorar compulsivamente. Sem saber o que estava acontecendo, o jovem perguntou: por que você está chorando? E aquele homem respondeu: aconteceu um milagre, meu filho era mudo e agora está falando. Fala sério, não é uma palavra tremenda? Aquele jovem foi convidado a falar uma palavra profética, porque era preciso acontecer um milagre naquele ônibus. E aquele que seria alcançado, o pai, era o opositor, era o que estava perseguindo e falando para ele parar. Às vezes você quer fazer a obra de Deus e tem alguém que fala para você: para, você está sendo chato, você está sendo enjoado com essa palavra, não aguento mais ver você falando de Deus, para. E às vezes aquela pessoa que fala isso é a pessoa que vai ser alcançada pela graça de Deus. Como nessa história, o homem que quase ameaçou bater naquele rapaz, viu um milagre acontecer, a cura do seu filho.
Então, que você possa entender que muitas vezes Deus te chama para falar uma palavra profética para alguém, e você tem que estar preparado, não para ouvir coisas boas, não. Você tem que estar preparado para o contra-ataque, para ser, às vezes, envergonhado, criticado, incompreendido, mas você não deve desistir. Você deve falar. Quando Deus te mandar falar, fale, porque você vai ver o milagre de Deus acontecer. Amém, igreja? Verso 7. No verso 7 diz: então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Neste verso, esta parte, a gente destaca a palavra da obediência que gera superabundância. Neste verso, vemos algo maravilhoso. Simão chama os colegas dos outros barcos para o ajudarem, e estes foram abençoados, pois seus barcos ficaram cheios de peixe também. Coisa linda. Eu acho um dos pontos dessa mensagem, desse texto, um dos pontos lindos é esse, porque, pensa bem, ele pescou tanto peixe, que no final ele poderia ter deixado o excesso voltar para o mar, jogar fora. Mas ele fez o quê? Simão fez o quê? Chamou os amigos dos outros barcos, e os amigos vieram e pegaram e encheram os seus barcos. Então a bênção que era para ele não ficou só para ele. O milagre que era para Simão não ficou só para Simão, alcançou os companheiros dele. E Deus continua fazendo isso. Hoje Ele continua fazendo isso. Muitas vezes você é abençoado para abençoar alguém. Muitas vezes Deus faz um milagre na sua vida, Deus te dá uma promoção, Deus te dá uma fartura em alguma área na sua vida, porque tem uma pessoa do seu lado que está com o barco vazio, e ela precisa também. Então Deus abençoa você para você abençoar outras pessoas, mas você precisa ter um coração generoso, um coração que divida, não um coração egoísta. Eu quero mais para mim, eu quero receber mais para mim, eu quero o meu celeiro cheio. E nós estamos falando aqui de seguir a Jesus, e seguir a Jesus é seguir o exemplo dele, e Jesus não se comporta dessa maneira. Jesus é doador, portanto ele deu a vida dele por nós. Ele saiu do trono da glória de Filho de Deus para vir aqui nessa terra para se doar por nós. Então ele nos ensinou a sermos doadores. Você é um doador? Você é aquele que, quando recebe uma bênção, pensa logo: poxa, agora eu posso ser também um abençoador, eu posso abençoar alguém, eu posso ajudar alguém que está precisando de ajuda neste momento. Andar perto de um obediente, ande perto de um obediente, e você será abençoado também. Escolha hoje ser obediente em todas as áreas da sua vida, e aprenda a compartilhar com o próximo o excesso de bênçãos que Deus derrama sobre você. Não seja mesquinho, seja abençoador. Não retenha para si aquilo que Deus tem te dado com fartura. Ele quer usar você para abençoar vidas. Nós estamos falando no contexto material e também no contexto espiritual. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Ai, que lindo, viu? Amém. Até as crianças dizem amém, glória a Deus.
Eu lembro que quando eu já sou aposentada da prefeitura, mas quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, há mais de 30 anos atrás, já tem uns 4 anos, né? 4 ou 5 anos, não sei nem dizer. Tem uns 5, né? Que eu me aposentei, mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, tinha uns funcionários assim antigos lá, que eles tinham um costume muito, muito triste, muito feio, sabe? Eles não gostavam de ensinar o serviço para a gente, não. Porque eles achavam que se eles ensinassem o serviço para a gente, daqui a pouquinho a gente ia pegar o lugar deles. E, infelizmente, existe isso até hoje, em vários lugares, em várias repartições, em várias empresas, aonde você chega para trabalhar e você encontra pessoas assim. É muito triste isso, né? Então, o que eu quero dizer, que quando eu estou falando de você ser um doador, eu não estou falando só materialmente, não. Eu estou falando também sobre o que você aprende. Você é uma pessoa que aprende alguma coisa e você quer ensinar a outra pessoa aquilo que você aprendeu? Ou você é daquele que você aprendeu, você se vira, eu não sabia, aprendi sozinho, agora você se vire para aprender. Isso não é cristão. Você quer ser seguidor de Cristo? Seja um doador. Divida com as outras pessoas aquilo que Deus te dá. Deus te deu capacidade para aprender alguma coisa, ensina a outra pessoa aquilo que você aprendeu. Isso é ser um doador. Inclusive, a nossa igreja precisa de doadores, né? A gente tem lutado aqui, falado aqui no louvor, no ministério de louvor. Esta igreja tem condições de ter 2, 3 grupos de louvor, 2, 3 ministérios de louvor, o ministério de louvor dos jovens, o ministério de louvor dos adolescentes, o ministério de louvor das crianças, o ministério de louvor do domingo. Tem condições, mas para que isso aconteça, aqueles que já sabem tocar o instrumento, cantar, né? Cantar uma música, tirar o tom de uma música, ouvir, ensinar o outro, ensinar uma criança, para que ela aprenda também, para que ela também possa produzir novos grupos. Mas por que é tão difícil encontrar levitas? Por que é tão difícil encontrar pessoas que toquem instrumentos? Talvez porque estejam faltando pessoas que estejam dispostos a doar aquilo que tem para aquela pessoa que não tem. Seja um doador, seja qual for a área, né? Eu, por exemplo, algumas pessoas que me conhecem mais de perto sabem que eu gosto muito de matemática. É uma área que eu não me especializei muito, mas é uma ciência, né? Uma área que eu gosto muito. Então, hoje em dia já não estou tanto, mas teve uma época que se tinha uma coisa que me dava prazer, era sentar com um grupo de pessoas para ensinar matemática. Como eu gostava, porque era tão bom mostrar para as pessoas que a matemática não é nenhum bicho de 7 cabeças, que é uma coisa muito fácil. Basta ter alguém com paciência para explicar e para mostrar os passos para a pessoa chegar ao raciocínio daquelas questões. Então, às vezes você tem um dom, né, de ensino, de ensinar alguma área que não seja matemática, mas que seja outra área. Seja um doador, ensine a uma pessoa que esteja precisando e que esteja desejoso de aprender. Escolha hoje ser obediente em todas as áreas da sua vida. Você tem dinheiro para comprar alimento para sua casa, mas a sua empresa te dá uma cesta básica. E o que você faz? Você acumula mais? Ou você abençoa um irmão que está desempregado e não tem como comprar um alimento? Quinta parte, versos 8 e 9.
Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. No verso 8, nós vemos que Simão prostrou-se aos pés de Jesus em adoração. Quando nos deparamos com o poder de Deus se manifestando, somos confrontados com a nossa pequenez. E quando temos o Espírito Santo dentro de nós, somos conduzidos a adorá-lo. Aleluia. Você já parou para pensar que você estar aqui hoje é um milagre? Porque nesse momento, muitos estão num leito de hospital, à beira da morte, por causa deste vírus terrível que assolou a humanidade, mas você está vivo. Deus tem um propósito nisso. Glorifique ao Senhor. Você já glorificou o Senhor? Porque talvez hajam pessoas aqui que já até tiveram vírus, mas conseguiram superar, estão bem agora. Mas tem uma pessoa lá no hospital que não conseguiu superar, está entubado, está à beira da morte. Mas você conseguiu superar e está aqui vivo. Ou você não teve. Pela graça de Deus, esse vírus não chegou a você, você não foi contaminado, mas você já glorificou a Deus por causa disso? Eu quero convidar você a se colocar de pé agora, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a simplesmente glorificar a Deus agora, em nome de Jesus. Eu não estou terminando a mensagem não, tá, irmãos? Eu só estou fazendo um momento para que você levante agora a sua mão e glorifique. Senhor, eu te glorifico, ó Deus. Comece você a falar com Deus agora. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque eu passei por esse vale, mas eu consegui chegar do outro lado. Eu não estou entubado, eu não estou morrendo, eu estou vivo. Senhor, eu te glorifico porque esse vírus não chegou no meu corpo e eu estou aqui na tua casa. Glória a Deus por causa disso. Obrigado, Senhor. Talvez você até hoje não tenha levantado a sua voz para agradecer ao Senhor por esse milagre, porque eu quero dizer para vocês, nós somos um milagre. Eu dou glória a Deus, Senhor, eu glorifico o teu nome, porque o Senhor me protegeu, a mim, ao meu esposo, a minha família, e nos livrou do laço da morte, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor sabe, ó Pai, que nossa família não poderíamos ser alcançados, porque o nosso pastor, o servo do Senhor, não pode pegar esse vírus, e o Senhor tem protegido ele até aqui, e eu sei que o Senhor vai continuar protegendo ele, ó Pai, em nome de Jesus. E ó Pai, obrigado, eu te agradeço, Senhor, por esse milagre. Eu te agradeço por essa quantidade de pessoas que eu estou vendo aqui na minha frente, que todas elas são um milagre, ó Pai. Assim como o Senhor fez um milagre para Simão, trazendo fartura no barco de Simão, o Senhor hoje faz um milagre nas nossas vidas e que nos dá fartura de saúde para estarmos na tua casa, glorificando o teu santo nome. Glória a Deus. Vamos dar palmas para o Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Podeis assentar e nós vamos terminar. Pode deixar que nós vamos terminar essa mensagem em nome de Jesus. A sexta parte é o verso 11. Mas antes de completar aqui, após contemplar o milagre, Simão ficou transtornado e falou para Jesus: afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Aleluia. Simão ainda não sabia que Jesus não veio para os sãos, mas sim para os doentes, conforme Marcos 2,17, que diz: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento.
Jesus não levou em conta as palavras de Simão. E no verso 10, vemos a declaração profética de Jesus: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia, que palavra tremenda. Jesus não se preocupou por o fato de Simão ter falado, ter se envergonhado quando ele viu a divindade de Deus na frente dele, porque ele entendeu que só Deus poderia mover esse sobrenatural naquele momento e trazer aquela abundância de peixes. E quando ele se deu conta que ele estava diante do Filho de Deus, ele se prostrou e ele falou: sai de perto de mim, Jesus, porque eu sou um homem pecador, eu sou indigno de estar na sua presença. Mas Jesus não levou em conta. Irmãos, Jesus não leva em conta o nosso sentimento de nos acharmos indignos. Pelo contrário, Ele entende que nós, quando nós reconhecemos quem nós somos, pecadores, carentes da misericórdia, da graça dEle. E o que aconteceu? Independentemente desse falar, ele declarou uma palavra profética para ele, falou assim: olha, eu quero te dizer uma coisa, eu não sei o que você é hoje, mas eu sei o que você vai ser amanhã. Você hoje é um pescador de peixes, mas eu estou chamando você para mudar a rota da sua vida, e você ser um pescador de homens. O que será que Jesus quis dizer com isso, meus irmãos? O que será que Jesus quer dizer com você hoje aqui? Talvez tenham pessoas que têm feito tantas coisas na sua vida. Você é uma pessoa que sabe costurar, que sabe cozinhar, que sabe pescar, ou que sabe fazer qualquer outra coisa, e Jesus está falando para você: olha, você tem que deixar isso tudo, porque você, a partir de hoje, você vai ser um ganhador de almas. Você vai ser uma pessoa que vai alcançar vidas para o reino. Jesus está te chamando, basta você ouvir a voz. Sexto e último ponto, verso 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A melhor decisão. Simão e seus companheiros deixaram tudo e seguiram a Jesus. Jesus está te convidando hoje a deixar as suas prioridades de lado e segui-lo. Simão e seus companheiros não faziam ideia de como as suas vidas seriam transformadas, quantos milagres eles veriam, e como mais tarde, após a volta de Jesus para os céus, eles dariam continuidade à obra de Jesus aqui na terra. E se Simão tivesse dito para Jesus: você está louco, não vou voltar para o mar, não tem peixe lá, esta teimosia iria impedir ele de ver o milagre de Jesus, assim como teria sua vida e de seus colegas transformadas para todo sempre. Então nós terminamos essa palavra falando para você: se Simão não tivesse obedecido, eu convido você a ler em casa de novo esse texto e tentar ver tudo o que não teria acontecido se Simão tivesse falado: você está maluco? Vou nada, eu vou para casa dormir, descansar. Assim é com a sua vida também. Deus tem falado para você: vá para o mar alto. E às vezes você tem dito: vou nada, vou ficar aqui mesmo, tá bom aqui desse jeito, tá confortável aqui. E quanta coisa está deixando de acontecer, quantas vidas estão deixando de ser alcançadas, porque você insiste em ficar no lugar que você está. Quanta gente está passando fome,
porque você não está se permitindo receber a bênção de Deus. Você não está se permitindo ser instrumento do milagre de Deus. Lembra do que eu falei? Os amigos de Simão foram abençoados com a bênção que ele recebeu. Se ele não recebesse, os amigos não receberiam. Assim é com você também. Aquilo que você não está aceitando, você não sabe, mas tem famílias que estão perdendo porque você não está aceitando aquilo que Deus quer te dar. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus, vamos orar. Ser obediente é a melhor coisa. E nós, como pais e mães, se tem uma coisa que nós devemos ensinar aos nossos filhos, uma coisa preciosa, é: seja obediente. Não para agradar a mim, não para agradar a mim, que sou sua mãe ou que sou seu pai, não. É para você ser abençoado, meu filho. Você quer prosperar? Você quer chegar no mar alto na sua vida? Seja obediente, porque os obedientes alcançam a superabundância nessa vida e na vindoura. E serve para nós também. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos ouvir a voz do Espírito de Deus. Feche os seus olhos agora, em nome de Jesus, e ore você ao Senhor e pergunte: Senhor, qual era o mar alto na minha vida? Será que eu não estou entendendo? Será que o Senhor está falando comigo e eu não estou entendendo o que o Senhor está me mandando? Senhor, libera os meus ouvidos espirituais para que eu possa entender o teu recado para mim. Senhor, eu quero ser obediente como Simão foi e experimentar o sobrenatural do Senhor na minha vida. Senhor, faz de mim um pescador de homens para o teu reino. Faz essa oração agora, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça-o hoje, porque você só tem o hoje. O amanhã é incerto para todos nós. Nós não sabemos o que acontecerá conosco quando sairmos dali, da porta para fora. Então você só tem o hoje para decidir entregar-se ao Senhor. Que a igreja esteja orando agora em nome de Jesus. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, nós entramos na Tua santa presença. Te agradecemos por essa palavra que o Senhor preparou para nós. A Bíblia Sagrada, contendo tantas histórias, tantos relatos tão inspiradores para nós, como foi esse do dia de hoje, ó Deus, aonde nós fomos impactados por uma decisão, por uma atitude de um servo do Senhor que escolheu obedecer, mesmo em meio à incredulidade do seu coração, mesmo em meio aos argumentos racionais que poderiam conduzi-lo a não obedecer, mas ele fez a melhor escolha: obedecer. Que as pessoas que estão ouvindo essa palavra também, ó Pai, escolham obedecer. Aleluia, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Nós entregamos, ó Pai, a vida de cada pessoa aqui agora, Senhor, nas Tuas mãos. E clamamos, ó Pai, que haja essa noite o milagre na vida, Senhor, das pessoas. Que haja salvação, ó Pai. Que pessoas, ó Pai, venham entregar as suas vidas para o Senhor. Que pessoas venham a mudar a rota das suas vidas e voltar para a rota que o Senhor traçou para elas, a rota de obediência, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Aleluia, Senhor. Louvado e exaltado seja o nosso